Meus amigos, o Brasil não é mesmo para amadores. No dia 26 de abril, em uma sessão online, os ministros do Supremo Tribunal Federal determinaram que o governo federal implemente, a partir do próximo ano, o pagamento da chamada Renda Básica de Cidadania para os brasileiros enquadrados nas categorias de pobreza e extrema pobreza. Ao julgarem o mandato de injunção 7.300, os Supremos Ministros, que na prática são a única oposição operante no país, levaram em conta a suposta omissão do governo federal no cumprimento da Lei 10.835 de 2004, que instituiu o referido benefício. Agora, de acordo com a decisão dos nobres ministros, o governo federal será obrigado a incluir, no próximo orçamento, o valor da tal Renda Básica de Cidadania. Isso posto, precisamos nos questionar: o que diz a tal lei em questão? Em primeiro lugar, precisamos compreender que esse texto legal foi sancionado nos primeiros dias de 2004, logo no início do mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. Curiosamente, apenas um dia antes da sanção da Lei 10.836, que instituiu o famigerado Bolsa Família. E quem foi a brilhante mente legislativa por trás da Lei de Renda Básica da Cidadania? Claro que não poderia ser diferente. Estamos falando de Eduardo Suplicy, que na época era senador pelo estado de São Paulo. Nenhuma surpresa aqui. Apenas a mente incoerente de um petista poderia conceber uma atrocidade dessas. Mas então, vamos analisar alguns pontos do texto legal. Logo no primeiro artigo, somos apresentados ao grau de insanidade proposto por essa lei. É instituída, a partir de 2005, a Renda Básica de Cidadania, que se constituirá no direito de todos os brasileiros residentes no país e estrangeiros residentes há pelo menos 5 anos no Brasil, não importando sua condição socioeconômica, receberem, anualmente, um benefício monetário. Olha o nível de insanidade da coisa. De acordo com essa lei, todos os brasileiros deverão receber uma mesada do governo, independente de sua própria renda. Me diga, qual é o sentido disso? A não ser, é claro, colocar todos os brasileiros nas mãos do governo, que será, na prática, o sustentador de todos. No parágrafo 2º desse mesmo artigo, nós lemos que o pagamento desse benefício deverá ser igual para todos. E não apenas isso. Esse mesmo trecho estipula a irreal situação de que tal benefício deverá ser suficiente para que cada pessoa custeie suas despesas mínimas com alimentação, educação e saúde. De que forma isso seria possível? Quem iria calcular esse valor, uma vez que para cada pessoa tais despesas podem incorrer de formas diferentes? Como esse benefício pode ser ao mesmo tempo igual para todos e contemplar o mínimo necessário para cada indivíduo? Embora o texto legal diga que a vigência dessa lei deveria se iniciar em 2005, é fato que, felizmente, todos os presidentes até hoje, incluindo o próprio Lula, que sancionou essa lei horrível, simplesmente cagaram para ela. Certamente, eles tinham plena dimensão do quão catastrófica seria a aplicação desse texto legal. A Justiça também sempre passou pano para essa inércia do governo federal. Tudo dentro dos conformes até aí. Mas estamos falando agora do governo Bolsonaro, e sabemos que o STF é a única oposição em operação neste país. Como nenhuma das pestes de genocida e vários istas que Bolsonaro recebeu das esquerdas colou, e como os massivos apoios populares deixam claro que a corrente CPI, conduzida por Renan Calheiros, não conseguirá manchar a imagem do presidente, ficou claro para todos que a única forma de derrubá-lo é justamente destruindo a economia do país. O STF já havia obrigado o governo federal a realizar o censo do IBGE no próximo ano, um custo que também deverá ser levado para o próximo orçamento federal. Agora, mais uma enorme casca de banana é deixada no caminho do presidente, e essa pode ser terrivelmente catastrófica. Disse em seu voto o relator da questão, Marco Aurélio Mello: a renda básica é instrumento eficaz para a mitigação das desigualdades socioeconômicas, auxiliando na diminuição da vulnerabilidade daqueles em estado de pobreza. Permite o exercício real da liberdade individual, uma vez ampliadas as possibilidades de concretização de diferentes concepções de vida. A propósito, você sabia que o ministro Marco Aurélio Mello é primo do Fernando Collor de Mello? E você sabia que ele foi indicado ao STF por seu próprio primo quando este era presidente? Voltando ao tema, o ministro Marco Aurélio, inclusive, queria que o benefício fosse de, respire fundo, um salário mínimo. Sim, R$ 1.100. Isso enquanto o governo não fixasse o valor do benefício. Imagine que coisa linda.
cada brasileiro recebendo, de graça, um salário mínimo por parte do governo. No fim das contas, o STF deixou a cargo do governo federal determinar o valor a ser pago aos beneficiários dessa renda básica. Mas isso não muda as coisas. Estamos falando de uma montanha de dinheiro que deverá ser adicionada ao orçamento federal para custear mais esse benefício. Lembrando que no ano passado tivemos um déficit fiscal na casa dos 700 bilhões de reais. O orçamento federal está mais do que estourado. A dívida pública está na faixa de inacreditáveis 5 trilhões de reais. Não há o que fazer. Nem mesmo um fatídico imposto sobre grandes fortunas, ou uma nova CPMF, ou as quase impossíveis privatizações desejadas pelo ministro Paulo Guedes darão conta de custear mais esse programa. O criador original dessa bomba, Eduardo Suplicy, teria dito que há sim espaço fiscal para o programa. Senhor senador, mas aonde? Não tenha dúvidas, o orçamento para esse programa virá da emissão de mais dívida pública e de consequente maior impressão de dinheiro por parte do governo. E você sabe onde tudo isso termina, não é mesmo? Teremos ainda mais inflação. De que adianta dar 1, 2 ou 3 salários mínimos para cada pessoa se o dinheiro que elas vão receber não valerá nada? Isso é puro populismo. Mas antes fosse esse o problema. O fato é que a destruição da moeda corrente arruína um país e lança na miséria sua população, destruindo empreendimentos, empregos e a verdadeira geração de riqueza. Ainda que tenhamos alternativas à moeda estatal, como por exemplo o Bitcoin, é fato que nem todo mundo tem acesso a essas alternativas. Não tenha dúvidas, se nos próximos anos o real se dissolver, muita gente vai passar fome no Brasil. A realidade da Argentina não está muito longe. Como disse o Paulo Guedes, o Brasil pode virar uma nova versão dos hermanos em 6 meses e uma nova Venezuela em 1 ano e meio, podendo até ser mais rápido. Então, o que o governo deveria fazer para melhorar as condições de vida da população? Em primeiro lugar, ele não deveria sequer existir. Mas esse não é o ponto aqui. O que o governo pode fazer de melhor é simplesmente não fazer nada. Não tenha dúvidas, o fato de essa lei da renda básica de cidadania ter sido ignorada por todos os presidentes nos últimos 17 anos melhorou a vida de todos, inclusive dos mais pobres. Afinal, se ela tivesse sido instituída lá atrás, em 2005, o real já teria implodido. Em sua carta encíclica Centésimos Annus, no número 48, São João Paulo II diz: ao intervir diretamente e responsabilizando a sociedade, o Estado assistencial provoca a perda de energias humanas e o aumento exagerado do setor estatal, dominado mais por lógicas burocráticas do que pela preocupação de servir os usuários com um acréscimo enorme das despesas. Tem muito economista precisando pegar umas aulinhas com o santo, não é verdade? Programas como esse, e o Bolsa Família, e o auxílio emergencial são causadores de problemas, mesmo que sejam criados para resolver problemas anteriores. Você pode sim argumentar, dizendo que em face da crise que enfrentamos, o auxílio emergencial foi mesmo necessário. Isso poderia até ser verdade, se ele fosse temporário. Porém, o fato é que, como sempre acontece, esse programa também vai se tornar permanente. Os benefícios assistencialistas estatais nunca acabam, porque eles possuem forte apelo popular e garantem infinitas reeleições para aqueles que os instituem. Mas a grana acaba e o dinheiro não nasce em árvores. Custear tantos programas destinados a tanta gente vai levar o país à falência muito rápido. A ideia dessa renda básica de cidadania era melhorar a vida de todos, fazer todos terem mais dinheiro, serem mais ricos. Mas, no fim das contas, o governo vai conseguir apenas deixar todos mais pobres. E quem mais vai sofrer com isso são justamente aqueles que hoje já são mais pobres. Citando Roberto Campos, o bem que o Estado pode fazer é limitado, o mal, infinito. O que ele pode nos dar é sempre menos do que nos pode tirar. Tirar dinheiro de um bolso para enfiar em outro não resolve problema nenhum. E a situação piora ainda mais quando o governo não apenas brinca de tirar a riqueza de uns para dar para outros, mas decide a partir daí criar dinheiro do nada. Nesse caso, o que ele faz é colocar fogo no dinheiro que está nos nossos bolsos. O assistencialismo estatal é uma praga. Ele destina recursos para áreas onde eles não são demandados, distorcendo a economia. Ele cria incentivos errados, fazendo pessoas permanecerem na pobreza, uma vez que, de forma confortável, elas podem receber migalhas do governo sem muitos esforços. E ele, dessa forma, destrói o tecido social, penalizando os que produzem em favor daqueles que não produzem. Essa é a receita para o fracasso e para a falência de uma nação.
Se esse programa for mesmo implementado, meus amigos, não tenham dúvidas, o real passará a se chamar Bolívar Real.